Jack, o Estripador, A Sombra de Whitechapel. Londres, 1888. As ruas de Whitechapel eram um labirinto de becos sujos, repletos de neblina e escuridão. O cheiro de carvão queimado se misturava com o suor dos operários e a podridão dos esgotos. Era um lugar onde a miséria caminhava lado a lado com o pecado, onde sombras se arrastavam pelos becos úmidos e ninguém ousava confiar em estranhos. Foi nesse cenário que o terror nasceu. Na calada da noite, enquanto as tavernas vomitavam bêbados e as prostitutas procuravam clientes nas esquinas, uma figura emergia das trevas. Um homem de passos calculados, vestindo um sobretudo escuro, suas botas ecoando no silêncio da madrugada. Seus olhos, escondidos sob a aba do chapéu, observavam, escolhiam, caçavam. A primeira vítima. Era 31 de agosto de 1888, e Marian Nichols, uma mulher que há muito perderá as esperanças, cambaleava pelas vielas de Whitechapel. A miséria consumia, e o único conforto que conhecia era o álcool barato das tavernas imundas. Mas naquela noite, o destino dela já estava traçado. Em um beco escuro da Buxhall, ele surgiu. Silencioso, rápido. Mary mal teve tempo de gritar antes de sentir a lâmina fria abrir sua garganta. O sangue quente jorrou sobre a calçada, mas Jack não se contentou com isso. Ele cortou seu abdômen, abriu seu ventre como se estivesse manuseando um animal no açougue. Quando a polícia encontrou o corpo, a cena era grotesca. Mas aquilo era só o começo. O monstro se alimenta. Poucos dias depois, em 8 de setembro, o pânico tomou conta de Whitechapel. Outra mulher, Annie Chapman, foi encontrada morta. Mas dessa vez, o assassino foi ainda mais cruel. Ele não apenas cortou sua garganta, mas também arrancou partes de seu corpo, como se fosse um cirurgião insano. As ruas começaram a sussurrar. O medo se espalhava como uma praga. Quem seria o próximo? Quem era o homem que rondava a noite com uma navalha tão afiada quanto sua sede de sangue? E então vieram os assassinatos da noite dupla do Estripador, um espetáculo de horror jamais visto. Na madrugada de 30 de setembro, Jack ceifou 2 vidas em menos de 1 hora. Elizabeth Stride foi encontrada com um corte profundo na garganta, mas sem mutilações. Talvez ele tenha sido interrompido, talvez a noite ainda não tivesse saciado sua fome. Porque, pouco depois, Catherine Edoves foi assassinada de forma brutal. Seu rosto foi desfigurado, sua barriga aberta e até mesmo um de seus rins foi retirado. Um pedaço de sua roupa ensanguentada foi encontrado na Goulston Street, com um recado enigmático rabiscado na parede. Os judeus não são os homens a serem culpados por nada. Mas o que significava aquilo? Era uma pista real ou apenas um jogo cruel do assassino? A carta do inferno. A polícia estava perplexa. O assassino parecia zombar deles. E então, surgiu a carta. Uma carta assinada com um nome que entraria para a história. Do inferno. Envio-lhe metade do rim que tirei de uma mulher. Fritei e comi a outra parte. Foi muito bom. Jack, o Estripador. A imprensa explodiu. Jack agora era uma lenda viva, um fantasma que aterrorizava Londres. Detetives e investigadores se desesperavam. Mas então veio a última vítima. A noite final. Mary Jane Kelly. 9 de novembro de 1888. Mary Jane Kelly era jovem, bonita e diferente das outras vítimas. Mas nem mesmo ela escaparia da fúria de Jack. Naquela noite, o assassino não se conteve. Ele destruiu sua vítima de maneira impensável. Seu rosto foi arrancado, seus órgãos espalhados pelo quarto. Um espetáculo de puro sadismo. Quando a polícia encontrou o corpo, até os mais experientes investigadores tiveram que desviar o olhar. E então, o silêncio. Jack desapareceu, como se tivesse evaporado. O mistério perdura. Quem era ele? Um cirurgião enlouquecido? Um aristocrata que caçava por prazer? Ou um homem comum, escondido entre a multidão? Até hoje, ninguém sabe. Nenhuma prisão, nenhuma confissão. Apenas 5 mulheres mortas e uma sombra que ainda assombra os becos de Whitechapel. Jack, o Estripador, jamais foi capturado. E talvez, apenas talvez, ele nunca tenha realmente ido embora.